Você acabou de louvar aqui que o Senhor conhece os que são seus e Ele ouve a voz daqueles que são seus. Nós sabemos que nós temos uma grande comissão dessa cosmovisão cristã, onde Cristo nos ordenou, lá em Mateus capítulo 28, que eu e você, nós temos o dever de proclamar o Evangelho a toda criatura. Eu e você, nós temos que falar do amor de Deus. E isso não deve ser um fardo para mim e para você. Isso deve ser algo prazeroso no nosso coração, porque o Senhor nos regenerou, o Senhor nos transformou, e nós não podemos ser egoístas em ficar com essa bênção somente conosco. Nós devemos compartilhar isso. Nós devemos anunciar isso. Nós devemos proclamar isso. Nós devemos crer nisso. No Deus que transforma, no Deus que liberta. É isso que Deus quer de nós. E o tema proposto aqui para essa meditação, para essa mensagem, é que eu e você devemos ser exemplo, aonde quer que nós estejamos. Nós vemos, infelizmente, meus irmãos, essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade corrompida. É uma sociedade que, infelizmente, a cada vez vai se mostrando pior. Esse mundo que jaz do maligno, como a palavra de Deus diz. Coisas que 10 anos atrás nós pensaríamos uma coisa absurda. Hoje está acontecendo. Mulheres e homens cuidando de bebês, bonecas. O famoso bebê reborn. E isso vem para tirar o valor da família. O diabo vai agindo nesse meio para tentar desconstruir os valores familiares, onde não é mais importante você se unir, o homem com a mulher, como diz a palavra do Senhor, é melhor serem 2 do que 1, unir uma família e procriar e crescer numericamente. Você não precisa mais disso, é só você ter um cachorro ou uma cachorra, é só você ter um boneco que substitui. Mas isso nós sabemos que não é verdade. E como o tema proposto, a frase que colocamos aqui, o exemplo fala mais que 1000 palavras, o mundo precisa do seu exemplo. As pessoas lá fora precisam que a luz de Deus seja vista através da sua vida. Quero passar um vídeo aqui de uma forma introdutória para nós entrarmos nesse pensamento. Preste atenção nesse vídeo. Puder apagar a luz aí, por favor? Enquanto o vídeo não vai saindo, você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo 16. Aí saiu o vídeo. São algumas imagens. Preste atenção que eu vou fazer uma pergunta para você depois desse breve vídeo dessas imagens. O que você consegue observar nesse vídeo? Você vê uma mulher subindo a escada fumando e uma criança atrás com um cigarro na mão ali também. Você vê a mulher jogando cigarro no chão, pisando, a criança também fazendo o mesmo. O homem tomando um refrigerante, jogando a lata no chão, a criança fazendo o mesmo. A mulher bêbada, vomitando, a criança também, a mulher xingando no trânsito, a criança também fazendo o mesmo. O homem brigando com outro homem, a criança fazendo o mesmo, a mulher se enraivecendo ali,
mulher gritando com a criança que estava chorando, né? E a criança fazendo o mesmo. O homem ameaçando a mulher, a criança ali também. Nós vemos um homem ajudando uma mulher, a criança fazendo o mesmo. O que vocês conseguem tirar de lição desse vídeo? Qual a mensagem que esse vídeo passa para mim e para você? Pode falar, irmãos. Crianças são replicadoras. Exatamente. Nós vemos ali, pegando o exemplo das crianças que replicam o que elas veem, o exemplo que os pais, por assim dizer, estavam fazendo, as crianças estavam refletindo. A mulher fumando, a criança fumando, o homem agredindo fisicamente a sua esposa, a criança fazendo o mesmo. Mas nós vemos na última imagem o homem sendo solícito com uma mulher que tinha derrubado suas compras e a criança ali também fazendo a ajuda que o pai estava fazendo, ela estava replicando, seguindo o exemplo. Eu e você, nós temos que ser exemplo para esse mundo. Nós temos que influenciar este mundo com o que Cristo fez na nossa vida, com o que Cristo nos ordena, e não sermos influenciados por este mundo. Nós temos que replicar o que Cristo nos ordena, para que o mundo possa ver a mudança que há em nós. O texto em apreço, eu pedi para os irmãos abrirem Mateus, capítulo 5, versículo 16. Eu quero trabalhar com dois textos, Mateus e logo após 1 Timóteo 4, versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim a Sagrada Escritura: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Aqui nós vemos o próprio Cristo nos orientando no Sermão do Monte, um sermão muito conhecido, para que eu e você venhamos resplandecer a luz do Senhor, para que eu e você venhamos mostrar ou evidenciar Cristo na minha vida e na sua vida. Sendo assim, sendo exemplo, sendo assim, transmitindo o que Cristo quer que nós façamos. Mas como eu e você podemos fazer isso? Como eu e você podemos resplandecer a luz do Senhor? Como eu e você podemos representar a Cristo? Como o próprio apóstolo Paulo diz, que eu e você somos embaixadores de Cristo. E o que o embaixador faz? Ele representa. E eu e você, nós representamos a Cristo, a este mundo pecaminoso, a este mundo que sofre nas garras de Satanás. Eu e você temos que replicar o que Cristo nos ensinou e o que Cristo nos ensina, para que o nome dele seja glorificado através de mim e de você. Como podemos fazer isso? A resposta está em 1 Timóteo, abra comigo por favor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12, nós vamos notar aqui e receber algumas orientações que Cristo está trazendo para o meu coração e para o seu coração nesta manhã. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Queridos irmãos, eu e você, nós devemos resplandecer a luz do Senhor. Eu e você devemos ser luz do Senhor para este mundo, com essas orientações. Nós vemos aqui Paulo trazendo a sua orientação para o seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor jovem. Timóteo, que se encontrou com Paulo, nós vemos lá no livro de Atos, quando Paulo estava em sua primeira viagem, desbravando e levando o evangelho,
ele teve um desentendimento com Barnabé e assim trouxe Timóteo para seguir com ele, bem próximo dele, seguindo o exemplo de Paulo, aprendendo bem próximo de Paulo. E Paulo colocou ali na sua segunda viagem Timóteo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Uma igreja um pouco complicada. E Timóteo, um servo de Deus, um jovem pastor, por mais que tenha andado com Paulo, um homem usado por Deus, ele se encontrava um tanto quanto desanimado. E às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes nós estamos na igreja, nós buscamos a Deus, mas às vezes bate um desânimo, uma fraqueza na fé, por mais que somos bem orientados pela palavra, às vezes acontece isso com a gente. Nós somos seres humanos. E aqui, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, traz um conselho sublime para a vida de Timóteo, para que ele viesse a aplicar na vida dele, e nós devemos fazer o mesmo, aplicando na nossa vida, sendo exemplo para essa sociedade corrompida que eu e você vivemos. O versículo de número 12 inicia-se dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Naquele tempo, pegava-se muito essa referência de idade, e Timóteo, diz os historiadores, que ele tinha entre 30 e 40 anos. Um homem jovem para aquele cargo e naquela situação também. E Paulo traz esse conselho: não despreze a tua mocidade, não fique se inferiorizando. Por mais que a idade ou a falta de experiência, entre aspas, traga alguns conflitos, como na vida de Timóteo, que era um pastor ou um jovem tímido, Paulo está orientando a não despreze a tua mocidade. Esse verdadeiro respeito cristão que eu e você devemos ter não se traz ou não é conquistado pela nossa idade, mas sim com a vida que eu e você vivemos de proximidade com Deus. Por isso que Paulo traz essa afirmação: não despreze a tua mocidade. Se aproxime de Deus, confie em Deus, tenha essa intimidade com Deus. E aqui ele vai trazer alguns exemplos para Timóteo, para ele aplicar e crescer espiritualmente, não só ele, mas também como o rebanho, o povo de Deus. Meus irmãos, e eu e você, nós precisamos disso. Entristece o nosso coração quando nós olhamos essa sociedade corrompida, jovens caminhando para o caminho do mal. E o que eu e você estamos fazendo? O que eu e você que recebemos o Espírito Santo de Deus, esse que habita em mim e você, será que nós estamos preocupados com isso ou nós só olhamos e, nossa, olha lá, fulano era tão bom e agora está bebendo, está fumando, que pena. Que pena mesmo, que pena que você não está agindo, que pena que você não está obedecendo a grande comissão de ir lá e pregar o Evangelho, de ir lá e falar do amor de Deus, de ir lá se aproximar dessa pessoa e ser exemplo através das suas atitudes. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa de você resplandecendo a luz de Deus. Que evangelho é esse que às vezes nós vivemos, irmãos? De só virmos na igreja, orarmos, nos abraçarmos aqui e ficar só nisso é muito cômodo, é muito gostoso, mas o mundo necessita de Cristo. O mundo precisa ouvir as boas novas, o mundo precisa se converter e se convergir ao Todo-Poderoso, aquele que muda a história, aquele que apaga as transgressões, que as coisas velhas ficam no passado e tudo se faz novo e tem novidade de vida.
Vamos abrir nossos olhos e vamos resplandecer a luz do Senhor. Vamos proclamar o Evangelho. E como nós podemos fazer isso? Acompanhe comigo no versículo 12, capítulo 4. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Aqui Paulo está falando para Timóteo não ser exemplo somente para os que estão fora da igreja, mas para os que estão dentro da igreja também, os fiéis, o povo de Deus. Primeiro ponto, eu e você, nós temos que ser exemplo, tanto na igreja quanto fora da igreja. Não sei se vocês já pararam para pensar, nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000, quando uma pessoa se convertia a Cristo, era notória a mudança. Aquele homem que bebia, que ia no bar, que falava palavrão, que talvez era grosso e até agredia sua mulher, sua esposa, seus filhos. Aquela mulher que era enraivecida, que fazia coisas mirabulosas que desagradavam a Deus. Quando ela se convertia e quando ele se convertia, era notória a mudança, porque aquele homem, ele já mudava a sua vestimenta, ele já não se vestia mais daquele jeito. Nos anos 80, nos 90, quando uma pessoa aceitava Jesus, pegando o exemplo como do homem, ele já usava um terninho, ia para a igreja, já começava a carregar a Bíblia, ele já mudava o seu jeito de falar, ele já não frequentava lugares que antigamente era normal para ele. Era visível a mudança na pessoa. Era visível a luz do Senhor resplandecendo naquela pessoa. Mas hoje, comparado a essas décadas atrás, nós estamos vivendo um crescimento exponencial do Evangelho, mas ao mesmo tempo nós não vemos essa mudança de vida. Aonde, lá em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Infelizmente, nós não estamos vendo isso. Nós vemos um crescimento numérico, mas não vemos um crescimento ou uma mudança de atitude. Nós vemos igrejas pregando só o amor, só o amor. Vinde como estáis, mas a palavra de Deus diz, vinde como estáis, mas não permanecer como estáis. Tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança de vida. Por isso, meus irmãos, eu e você, nós temos que ser exemplo para este mundo. Nós temos que mostrar, evidenciar a mudança que Cristo Jesus fez em minha vida, em sua vida. A mudança tem que ser notória. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, eu e você, nós temos que ser exemplo para este mundo. E eu e você, nós temos que ser exemplo através da palavra. Diz o texto, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Meus irmãos, como é difícil controlar a nossa língua, né? Tiago escreveu uma carta e trouxe uma ênfase muito grande a respeito dessa questão. Eu e você, nós temos que nos esforçar para termos palavras que edificam. Nós temos que falar palavras boas. Eu e você, nós devemos evitar conversas inúteis. Eu e você, nós devemos evitar palavras destrutivas. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, que a palavra, ela tem poder tanto para a vida quanto para a morte. O que nós entendemos com isso? E às vezes, quando você, talvez, fale para o seu filho, você não vai prestar para nada mesmo, você não pega, você não se dedica, ou você talvez fale para o seu amigo, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo, você não muda nunca mesmo, você não vai mudar nunca.
você está lançando palavras de maldição sobre essa pessoa. E talvez isso possa matar essa pessoa. Mas você tem outra escolha. Você pode escolher abençoar essa vida. Você pode escolher colocar essa pessoa diante do altar do Senhor. Você pode escolher usar palavras úteis de consolo, de aconselhamento para essa vida, para o seu filho, para a sua filha, para o seu cônjuge, para o seu amigo, para o seu colega. Use o dom da palavra que Deus te deu para abençoar, para ensinar, para encorajar uma pessoa. Às vezes chega uma pessoa triste, chateada na gente. Aconteceu isso, aquilo na minha vida. Às vezes a pessoa é difícil mesmo e a tendência é piorar, hein? Cuidado. Meu Deus. Encoraje essa pessoa. Não, está difícil, mas vai melhorar. O salmista diz que o Senhor está conosco o tempo todo. Encoraje essa pessoa. Ensine, use a palavra para ensinar, para consolar e para encorajar em nome de Jesus. João Calvino, um reformador e teólogo, ele diz que a língua é o espelho do coração. Já ouviram falar? A boca fala que o coração está cheio? Às vezes a gente tenta segurar, mas acaba evidenciando, não tem jeito. O salmista Davi, no Salmo 141, versículo 1, ele pede para o Senhor: Senhor, põe guarda nos meus lábios, me ajude a controlar a minha boca. E às vezes nós temos que falar isso para Deus. Sabe quando vai vindo aqui, aquela palavra está vindo, engole. Se for ruim, se for de bênção, proclame. Sede exemplo dos fiéis na palavra. Use esse dom da palavra para abençoar, para ensinar, para encorajar em nome de Jesus. Terceiro ponto aqui que eu gostaria de destacar com os irmãos do texto. Seja exemplo no procedimento. Eu e você, nós temos que ter e evidenciar uma conduta que convença, uma conduta que engaje outras pessoas. Nós temos que evidenciar Cristo na nossa vida diária, não somente aqui na igreja. Aqui tudo bem, a paz, irmão, aleluia, Salmo 110, glória a Deus na sua vida. E aí sai ali fora, já muda o linguajar, muda o jeito. Desce aqui, pegando um exemplo, já vira aqui um carro fecha. Satanás, não está vendo? Nós temos que ter esse controle, meus irmãos. E evidenciar a Deus na nossa conduta. Nós devemos refletir o caráter de Deus, pois nós somos embaixadores de Cristo. Em Filipenses 1:27, traz essa afirmação que nós devemos refletir o caráter de Cristo. É sério, meus irmãos, o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de você resplandecendo a luz dele. Agostinho disse no passado: pregue o evangelho, se preciso fale. Nós entendemos com essa frase que através do nosso testemunho de vida, através da nossa conduta, o evangelho está sendo evidenciado através de mim e de você. Isso pelo menos é a teoria. Que em nome de Jesus seja uma prática na minha vida e na sua vida. Somos falhos, somos pecadores, ainda mais esse que vos fala. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Nós temos que resplandecer a luz. Nós temos que abraçar essa causa, hastear a bandeira do Evangelho na minha vida e na sua vida. E inserir Deus nas nossas conversas. Você está falando de futebol, dá um jeito, insira Deus no futebol. Falando em futebol, nós sabemos quando uma pessoa torce para determinado time. Porque aquela pessoa, ela abraça aquela causa. Eu sou corintiano,
sofredor, infelizmente. E você sabe porque ela coloca a camiseta do Corinthians, ela defende o time, mas perdeu de 4-0, mas vai dar a volta por cima, porque é assim que o corintiano é. E com Deus, será que nós fazemos isso? Nós defendemos o Evangelho, entramos nessa apologética quando alguém ofende a nossa fé? Não vou falar nada, porque de religião não se discute. E se esconde, não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que vistam a camisa do Evangelho, batam no peito e se coloquem como cristãos em nome de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Nós temos que parar, meus irmãos, de brincar de sermos cristãos. Nós temos que parar de brincar, de falarmos que, eu sou crente. Quem nunca ouviu que crente até o diabo é? E é uma verdade. Nós temos que viver o Evangelho. Não podemos ser o crente 007, que ninguém sabe que é crente. O crente agente secreto. Nós devemos resplandecer a luz do Senhor para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Esse procedimento que Cristo nos ordena tem que ser em todo lugar. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra pagã que adorava outros deuses, mas nós vemos no livro de Daniel, capítulo 6, que ele não se corrompeu, pelo contrário, ele influenciou. E é isso que Deus quer de mim e de você. Não importa o lugar que você esteja. Mas é um lugar hostil. Influencie. Fale de Deus. Transmita a luz do Senhor. Vocês já ouviram falar aquela frase, faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo? É a prática, a teoria diferente da prática. Nós temos que viver a teoria aplicada na prática. Nós devemos falar de Cristo, entendermos o Evangelho e vivemos o Evangelho, sendo cristãos no nosso lar, sendo cristãos no nosso trabalho. O que nós vivemos aqui na igreja deve ser coerente com os outros ambientes que eu e você vivemos. O teólogo Martin Jones, ele disse: a maior necessidade da igreja atual é a santidade prática. Eu e você devemos ser santos na prática. Nós devemos ser cristãos imitadores de Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade que Paulo trouxe para ele. Será que você pode dizer isso nessa manhã? Vizinho, pode me levar como modelo, como exemplo, porque o que eu faço é o que Cristo ordenou. Colega de trabalho, pode seguir o meu exemplo, porque o que eu faço é o que Cristo me ordenou. Será que eu e você podemos falar isso? Deus está nos orientando, meus irmãos, para que eu e você venhamos levar esse evangelho a sério. Para que eu e você venhamos ter um ânimo espiritual, tomar uma injeção de Cristo, por assim dizer, sendo exemplo dos fiéis na palavra, na conduta e também no amor. É muito bom amar quem a gente gosta, mas Cristo nos ordena amar aqueles que nós também às vezes não se damos muito bem com eles. Isso é o amor. Quando nós pegamos aqui essa palavra amor no original, esse amor ágape, do grego, que significa esse amor sacrificial, que é o amor que Cristo fez por mim e por você, demonstrando na cruz, morrendo por nós, nos dando graça e salvação. Eu e você temos que viver esse amor que não busca o próprio interesse, mas sim o bem do próximo.
Quando Cristo resume os 10 mandamentos em 2, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu pergunto para você, o teu próximo está se sentindo amado e cuidado por você? Você está demonstrando o amor de Cristo para o próximo que talvez você não goste? É isso que Cristo nos ordena, é isso que Cristo nos mostra lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é puro, o amor é eterno, não segue a injustiça, mas sim anda e vive na verdade. É isso que eu e você devemos fazer e aplicar na nossa vida. Jonathan Edwards diz também que a evidência suprema de que temos o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida é o amor de Cristo. É esse amor demonstrado através da santidade, através da humildade e através da abnegação, exercendo o altruísmo, quer colocar o próximo em primeiro lugar. Meus irmãos, Deus nos puxa a orelha nesta manhã, porque Ele nos ama, porque Ele quer que eu e você venhamos resplandecer a luz dEle através do exemplo, através da palavra, através do procedimento, através do amor. Em sexto lugar, caminhando para o final, através da pureza. Eu e você, nós temos que viver uma vida que santifica. Eu e você, nós temos que evidenciar Cristo Jesus através da pureza moral neste mundo corrompido. Eu e você devemos evidenciar uma vida pura diante de Deus, nos afastando das práticas pecaminosas. O mundo hoje prega que você tem um problema, não um pecado. Eles mudaram a palavra para tirar o peso que ela tem. O seu erro não é problema, mas sim pecado. Não trate pecado como problema, mas sim aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que desagrada a Deus. Peça perdão, concilie-se com Deus, em nome de Jesus. 1 Coríntios 6, nós vemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como você tem cuidado desse corpo? Você está se contaminando com coisas que desagradam a Deus? Deus nos traz essa reflexão nessa manhã, para que eu e você venhamos nos purificar diante dEle. Pedir a Ele: Senhor, me coloque vestes novas, essas estão sujas. Eu preciso de Ti, eu sou pecador, eu sou falho. Eu tenho falhado como servo, eu tenho falhado como proclamador do Teu Evangelho. Pessoas estão caminhando rumo à morte eterna por conta da minha falta de crer no Senhor e viver o que o Senhor me ordena. Peça perdão a Deus e que eu e você venhamos sair daqui nesta manhã com esse pensamento de eu sou representante de Deus aqui na terra. Eu sou um embaixador e como embaixador eu tenho que vestir a camisa do Evangelho e proclamar o Evangelho para que mais almas possam ser alcançadas, que mais almas possam ser transformadas, que eu e você venhamos parar em nome de Jesus de brincar de sermos cristãos. Deus quer mais de mim e de você. Deus quer que eu e você venhamos ser exemplo para este mundo. Que eu e você venhamos ser palavras que edificam. Que eu e você venhamos viver o amor e transmitir esse amor. Que eu e você, em nome de Jesus, venhamos ter a fé que Deus fala aqui no texto. Essa fé que inspira confiança, essa fé em Deus que mesmo em meio a crises, eu e você estamos firmados.
mas sua vida está de ponta cabeça e você está assim feliz. Então, porque eu sei que Deus está comigo, mas você está passando por problemas e está feliz. Eu estou feliz porque o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, está comigo, e se Ele está comigo, não há o que eu temer. Porque Deus não muda conforme a situação que eu e você passamos. Deus não muda conforme o nosso humor oscila. Ele é Deus e continua sendo Deus. Creia nisso, creia, tenha fé e confie nas promessas de Deus. E haja com coragem, haja com fé. E quando as pessoas vierem falar, como a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, você possa dizer, como Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu o adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu o adoro porque Ele é o Deus da minha vida. Ele me resgatou do lamaçal do pecado, do império das trevas. Eu estava caminhando para a morte espiritual e Ele olhou: filho, você é meu, filha, você é minha. Eu te limpo, eu te purifico, eu te coloco vestes novas. Creia nisso em meio à dor que talvez você esteja vivendo. Tenha essa fé inspiradora. Assim como Davi obedeceu o seu pai, estava levando alimento para os seus irmãos e viu um homem gigante confrontando o Deus dele, e ele ficou sem entender. Esse filisteu aí está zombando nosso Deus, vocês não estão fazendo nada? Davi não olhou para as suas atribuições físicas. Davi olhou para o Deus que ele confiava. Por isso, não olhe para o tamanho do seu problema, mas sim para o Deus que resolve problemas. É simples, é nós que atrapalhamos tudo. Vá rumo à guerra espiritual, olhando para Cristo. Você vem com espadas e lanças, eu vou em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou em nome do Deus que morreu por mim. Do Deus que afirma em sua palavra que Ele me tem como a menina dos seus olhos. Não se sinta pequeno, pequena. Você é servo e serva de Deus. Confie em Deus. Resplandeça a luz do Senhor. Abrace a causa de Cristo em nome de Jesus. Tenha fé. Seja puro. Confie em Deus em nome de Jesus. Abrace a causa de Cristo. Deus nos orienta nessa manhã para que eu e você venhamos ser soldados e soldadas que amam a causa, que têm o seu suprimento na palavra do Senhor e em Deus. E que em nome de Jesus eu e você devemos sair daqui nessa manhã como guerreiros de Cristo e proclamando o Evangelho, buscando saquear o inferno em nome de Jesus, lutando, combatendo o bom combate, agarrado na fé, em nome de Jesus. Meus irmãos, que em nome de Jesus eu e você devemos cuidar nossas palavras e usar a nossa boca para edificar. Que eu e você devemos viver de modo digno, mesmo quando ninguém está vendo, no oculto. Seja servo, seja servo. Que eu e você devemos amar além daqueles que nós amamos e amar também aqueles que às vezes se declaram inimigos nossos. Nós devemos amar esses também. Que eu e você venhamos manter a nossa fé, essa fé que inspira, essa fé que traz uma interrogação nas pessoas. Como assim? Está tudo de ponta cabeça na vida dele, está tudo de ponta cabeça na vida dela, e ela está lá, ele está lá firme. Eu quero saber o que é isso.
Traga dúvida nas pessoas para que você traga a resposta também. E a resposta é Cristo. Cristo Jesus. Persevere na pureza do seu corpo e do seu espírito. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você.